Mais uma questão de concurso, temos aqui a questão 26, concurso 2024. Em um jogo de videogame, o objetivo é usar projéteis para acertar os alvos, que são pontos específicos em um plano de coordenadas cartesianas x, y. Os projéteis só podem percorrer linhas retas, ou seja, não podem fazer curvas. Vence quem acertar uma quantidade maior de pontos utilizando a menor quantidade possível de projéteis. Vários pontos em uma mesma linha do lançamento podem ser alvejados por um único projétil. O jogador acertaria fácil os pontos de coordenadas A 1 e 2, B 3 e 0, C 4 e menos 1, utilizando um projétil, dois projéteis, três projéteis. Seria impossível acertar os três pontos. Seria possível acertar os três pontos somente com 15 projéteis. Então veja, um jogador ele pode acertar os três pontos de uma única vez, desde que eles estejam em linha reta. O que ele quer saber é se esses três pontos estão em linha reta, se apenas dois pontos estão em linha reta, ou se os pontos estão em retas distintas, para saber se o jogador precisa de um projétil, dois projéteis, três projéteis, ou se ele não consegue acertar. De cara você descarta essas duas últimas aqui, porque mesmo que não estejam em linha reta, eles podem estar em retas distintas. O que nós precisamos saber é quantos desses pontos estão alinhados em uma mesma reta. Para isso, nós vamos utilizar, colocando aqui embaixo, a equação do ponto A, do ponto B e do ponto C. A equação da reta. Lembrando que no ponto A, essa primeira coordenada aqui é a coordenada de x, essa segunda coordenada é a coordenada de y. No ponto B, a mesma coisa. A primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y. No terceiro ponto, a primeira coordenada é x, a segunda é y. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu coloco aqui no primeiro ponto a equação da reta é y é igual a x mais b. Eu tenho que o valor de x aqui nesse ponto é 1 e o valor de y aqui nesse ponto é 2. Então, eu posso substituir. 2 é igual a vezes 1 mais b. 2 é igual a vezes 1 é a. Então, 2 é igual a mais b. E eu posso pegar esse a e passar aqui para o outro lado com o sinal trocado, né? Eu ficarei com b igual a 2 menos a. Fiz isso utilizando a equação da reta e colocando esses pontos da coordenada do ponto A. Faço o mesmo para o ponto B. Tenho o ponto B onde o x é 3 e o y é 0. Coloco o 0 no lugar do y, coloco o 3 no lugar do x e eu tenho que 3a é igual a menos b. Peguei o b e passei para o outro lado com o sinal trocado. Faço o mesmo para o ponto C. Só que o x é 4 e o y é menos 1. Y igual a x mais b, fica menos 1 é igual a vezes 4 mais b, menos 1 é igual a 4a mais b. Então, apenas substituir na equação da reta as coordenadas aqui de cada um dos pontos. Agora, veja que aqui eu tenho o valor de b. b é igual a 2 menos a. E aqui no segundo ponto, eu tenho 3a igual a menos b. Eu vou pegar este valor de b e vou substituir aqui. 3a é igual a menos, quem é b? b é 2 menos a. Então, 3a é igual a menos 2, que menos com mais dá menos, mais a, porque menos com menos dá mais. Então, 3a é igual a menos 2 mais a. Esse a que passa para o outro lado com o sinal trocado, fica 3a menos a é igual a menos 2. 3a menos a dá 2a igual a menos 2. Esse 2 que está multiplicando eu posso passar dividindo. Fica a é igual a menos 2 dividido por 2. A é igual a menos 1. Substituo o valor de b e chego no valor de a. Então, voltando aqui, eu posso colocar o valor de a aqui. Eu fico com b é igual a 2 menos a. b é igual a 2 menos, o a é menos 1, menos menos 1. b é igual a 2 mais 1. b é igual a 3. Então, aqui eu já tenho um valor de a e um valor de b para substituir na equação da reta. E esses valores aqui satisfazem esses dois pontos. Agora, eu vou substituir esses valores aqui para ver se o terceiro ponto também está alinhado. Então, eu vou colocar aqui, menos 1 é igual a 4 vezes a mais b. Menos 1 é igual a 4 vezes, quem é o valor de a? Menos 1. Quem é o valor de b? É 3. Então, menos 1 é igual a 4 vezes menos 1 dá menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 igual a menos 1. Então, esses valores aqui de a e b também satisfazem as coordenadas desse ponto.
Então, eu tenho aqui uma equação y igual a x mais b, onde o a é menos 1, então vai ficar menos 1 vezes x dá menos x, mais 3, que é o valor de b. Essa equação da reta aqui, ela satisfaz esses 3 pontos, porque se eu colocar aqui no valor de x o 1, eu terei menos 1 mais 3 é 2, o valor de y será 2. Então, esse ponto faz parte dessa reta. Se eu colocar aqui o 3, terei menos 3 mais 3 igual a 0, o y será 0. Este ponto faz parte desta reta. Se eu colocar o 4, eu terei menos 4 mais 3 é igual a menos 1, o y será menos 1. Então, este ponto também faz parte dessa reta. Esses 3 pontos aqui fazem parte dessa reta, eles estão alinhados e por causa disso, o jogador ele poderá acertar os 3 pontos com um único projétil. Resposta correta, letra A. Beleza?